Olá, meu nome é Eileen. Junto com a Gabriela Zotti, Maria Eduarda Panzi e Natália Menezes, a gente vai apresentar o nosso produto biotecnológico, que é o ácido hialurônico. Neste trabalho, a gente vai falar um pouco sobre o histórico do ácido hialurônico, suas funções, exemplos comerciais e produção. E vamos começar pelo histórico. Em 1934, iniciou-se o estudo sobre o ácido hialurônico no Laboratório de Bioquímica do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Colômbia, onde a substância, que até então era desconhecida, era isolada a partir do humor vítreo bovino. Em 1937, pesquisadores observaram semelhança entre o ácido hialurônico e um polissacarídeo da cápsula de bactérias do gênero Streptococcus do grupo A hemolítica, dando início assim ao estudo do ácido hialurônico de origem microbiana. Só em 1950 foi determinada a estrutura do ácido hialurônico e suas propriedades. A nomenclatura da biomolécula resultou da junção entre o termo grego hieloide, que significa vítreo, e ácido urônico, que é a denominação de uma das moléculas de monossacarídeo que o compõe. Atualmente, o ácido hialurônico é classificado como hialuronato por estar presente na natureza ou em condições fisiológicas na forma de um polyânion e não na forma de ácido. E seu primeiro uso prático foi em 1980 como um gel injetável utilizado em várias cirurgias oftalmológicas, como remoção de catarata. Agora a gente vai falar um pouco sobre as funções do ácido. Então, primeiramente, ele é uma molécula produzida normalmente pelo nosso corpo e que a partir dos 25 anos de idade ele começa a ter uma produção mais diminuída. Quando aplicado topicamente sobre a pele, ele tem a capacidade de formar um filme sobre a nossa epiderme, compensando a perda de água. E ele tem três principais características que são bem importantes. Não provoca alteração visual nas formulações, o que é algo bem positivo. Tem um toque sedoso quando aplicado com a pele e ele não é oclusivo. Então, a capacidade de causar acne, né, de obstruir os poros, é mínima. E agora algumas propriedades do ácido hialurônico. Ele é um polissacarídeo linear, ele é bastante biocompatível, não é tóxico, é biodegradável e tem bastante facilidade de modificação estrutural. Os preenchedores de ácido hialurônicos, que são os industrializados, eles podem ser monofásicos ou bifásicos, né? Então, alguns estudos demonstraram que os preenchimentos monofásicos, eles tendem a percorrer no tecido, né? Eles se integram no tecido, e os preenchimentos bifásicos, eles vão dissecar o tecido para os lados para criar um espaço para que seja colocado o implante. Porém, a propriedade mais importante do ácido hialurônico é a capacidade de se ligar na água. Então, vai induzir os proteoglicanos, que vão se tornar mais hidratados e vão formar um sistema de gel e vão elevar a viscoelasticidade da pele. E esse comportamento viscoelástico é o que torna ele apropriado para as diversas finalidades que ele tem, né? Tanto aplicações médicas como na utilização em cosméticos. Então, é uma molécula altamente hidrofílica, né? Porque ele tem a capacidade de reter aproximadamente 6 litros de água, 6 litros de água para cada 1 grama de ácido hialurônico. Então, ele é uma molécula bem hidrofílica. Aí, outra questão que nosso grupo pesquisou foi em relação aos pesos do ácido hialurônico. Que ele pode possuir 3 tipos de pesos. Ele pode ser peso alto, baixo ou baixíssimo. Então, quanto menor for o peso, maior vai ser a capacidade de penetrar na pele. Então, o ácido hialurônico de maior peso, que não vai penetrar tanto, ele vai ter uma melhor proteção da barreira cutânea, vai criar um biofilme mais superficial e aumentando a hidratação mais nas camadas superficiais. Enquanto que as moléculas de menor peso, elas vão entrar mais na pele, vai aumentar a hidratação nas camadas mais profundas. Então, diversos cosméticos usam a combinação de moléculas
de alto e de baixo peso, né, para fazer a hidratação em diferentes camadas da nossa pele. Agora, comentando um pouco sobre as aplicações do ácido hialurônico, sua principal aplicação é na cicatrização. Ele vem sendo utilizado para evitar a formação de cicatrizes nas feridas cirúrgicas através da sua administração. Isso ocorre pois o ácido hialurônico aumenta a infiltração celular e auxilia na mobilização de citocinas pró-inflamatórias. Outra aplicação é na infiltração intraarticular. Os derivados do ácido hialurônico têm o seu uso indicado em articulações, como a osteoartrite, devido ao seu efeito analgésico e anti-inflamatório local, além da modificação das características mecânicas e biológicas do líquido articular. Por fim, ele é considerado um bom agente de revestimento de nanopartículas em cosméticos, além de contribuir para a estabilidade de nanocarreadores. É também empregado como agente de adesividade em medicamentos, sendo então utilizado como agente de liberação em fármacos. Agora eu vou apresentar um pouco algumas opções de produtos que estão presentes no mercado. Através deles é possível perceber que existem diversos modelos e diversas marcas, como a L'Oréal, a Neutrogena, a Nivea. Pode ser em creme, gel, máscara, além do seu uso em procedimentos estéticos como preenchimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a produção industrial do ácido hialurônico. Há alguns anos, a obtenção do ácido hialurônico em escala industrial era feita a partir da extração da crista de galos, mas atualmente é feita a partir da produção microbiana, principalmente pelos Streptococcus ou epidêmicos. E as vantagens da produção em escala industrial a partir da produção microbiana é a obtenção de um produto quimicamente puro e reprodutível. A principal fonte de carbono utilizada no processo de produção é a glicose, e a principal fonte de nitrogênio complexo utilizada na produção é a peptona de soja. A gente trouxe um artigo exemplificando um processo de produção do ácido hialurônico, que é produção de ácido hialurônico, modelagem do cultivo de Streptococcus epidêmicos. Esse artigo foi publicado no 22º Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Então, nesse artigo foi escolhido o micro-organismo Streptococcus epidemicus ATCC 39920. Os substratos utilizados foram glicose e ácido lático. O meio de produção era composto por glicose, 70 gramas por litro, e peptona de soja, 113,32 gramas por litro. Foram feito o controle da temperatura, da concentração de oxigênio e do pH do meio. O bioreator utilizado foi do tipo tanque, com agitação embatelada. E os produtos formados foram biomassa, ácido acético e o nosso produto de interesse do trabalho, que é o ácido hialurônico. Esse gráfico foi apresentado nos resultados do artigo, e aqui a gente pode observar esses parâmetros: biomassa, glicose, ácido hialurônico, ácido acético e ácido lático. Os nossos substratos, que são glicose e ácido lático, tiveram uma diminuição entre o começo e o fim do processo. Já os nossos produtos, que são biomassa, ácido hialurônico e ácido acético, tiveram um aumento. O nosso produto de interesse, que é o ácido hialurônico, teve um aumento exponencial durante o processo analisado. E como vocês podem perceber aqui no eixo Y, no eixo X, onde indica o tempo em horas do processo, que é de 24 horas até 30 horas, não foi identificado, não foi mostrado no gráfico qual foram os parâmetros, as concentrações antes de 24 horas. Por quê? Porque nesse momento, entre 0 a 24 horas, a concentração de glicose no meio estava muito alta, inibindo assim o crescimento do micro-organismo e, por consequência, a produção do ácido hialurônico. Então, os pesquisadores utilizaram os dados a partir de 24 horas de processo. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada por assistir.